Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa série de aulas de História Econômica do Brasil. Eu sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber meu amigo aqui, Wallace Moreira, para a gente falar um pouquinho hoje do JK e das multinacionais no Brasil. Importante dizer que o Wallace Moreira está na Coreia do Sul, em Seul. Viva, Wallace! Você chegou vivo aí. Reparem na janela do Wallace, atrás dele. Hoje, na Coreia do Sul, já é terça-feira. O Wallace já acordou às 4 da manhã lá com essa pedrada de fuso horário de 12 horas e já está tomando o café da manhã da terça-feira. A gente está trabalhando na segunda-feira aqui ainda, Wallace, de modo que nós temos Cara, uma live simultânea de segunda e terça-feira. Seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente aqui da sua viagem, rapidamente, pra galera que tá te ouvindo aí, e do perrengue que é a quarentena, que você tá preso aí, quarentenado. Você foi parar lá em Dubai, no fim do mundo. Conta um pouquinho pra gente aí. cara, então, fiz uma viagem boa, bacana, fui para Dubai, de Dubai eu vim para aqui, fiz a conexão em Dubai, mas aqui a quarentena é um negócio muito rígido, né? Os sul-coreanos, eles têm um respeito muito grande por isso. Embora a gente tenha a Coreia hoje está entre os países com o maior percentual de vacinados no mundo, né, de É mesmo? completo. É, tá entre os maiores, mas eles, com o surgimento da nova variante, né, eu que, por exemplo, não precisaria passar pela quarentena, porque eu já tomei as 2 doses da vacina, eles suspenderam e aí exigiram de novo a quarentena para todo mundo que está chegando, entendeu? No meu caso, como eu tenho residência aqui, né, eu não precisei ir para o hotel que o governo manda você ir, porque para quem é de fora e que não tem residência, ou, por exemplo, para quem vem para passar só uns dias, aí tem Sim. obrigatório ir para o hotel. No meu caso, eu tenho Puta, residência e meu. meu visto é de longo prazo, entendeu? Que Então, eu tô no perrengue, hotel, né, cara? tô na minha casa, onde eu moro, que é aqui na Universidade Nacional de Seul, né? Ah, e aí eles me monitoram, cara. Tem um aplicativo que eles baixam no meu celular e eles ficam olhando, entendeu? Se qual é o movimento, eu tenho que fazer uma revisão diária, 2 vezes no dia, de Meu manhã. Deus. Isso aí vai o quê? Cara, Uma de manhã. semana? Não, é 14 dias, cara. 14 Uh, dias. De manhã e noite, cara. De manhã e noite eu tenho que Bom, preencher um então formulário todo tá dia. ótimo, tá ótimo pra gente fazer live, então, porque você tá literalmente de É. castigo aí, né? Vamos gravar a Cara, aula que falta gravar a aula da Dilma, falta gravar a conclusão do curso e fazer lives. Então, pronto, ó, você é, já tem um passatempo aí, né? então. E aí, cara, é impressionante. Eu tenho que fazer autoavaliação, né, de manhã e de Você tá se noite, aí sentindo preencher bem. os formulários, né? Aí tem que medir a temperatura, tem que falar quais são se tem algum sintoma. É. E se, por exemplo, cara, se eu deixar o celular parado por muito tempo, eles entram em contato, cara, para saber se eu não deixei o celular aqui É cair lógico, fora, você entendeu? deixou aí, foi jogar bola, né? Sei lá, eu, hein? Né, então. Mas assim, cara, é uma realidade muito diferente da nossa, da preocupação Não. do Mas governo você, em você ter já qualquer teve, tipo você de. teve outras vezes aí já, né? Você teve algumas vezes aí Já já, vim né? outras vezes já aqui. Já vim outras vezes, não é Ah, a primeira, né? Já vim legal. outras vezes. Já vim aqui outras vezes. Mas para morar é a primeira, né? Eu vim aqui para Ah, passar dias e tal, você vai ficar um ano aí a princípio, né? um ano. Em ideia, o Legal. objetivo é um ano, né? Então, para quem está chegando agora, o professor Ceteris Wallace Moreira paribus, está lá, Paulo. ceteris paribus, né? O professor Wallace Moreira está lá em Seul, na Coreia, por isso que vocês estão vendo o sol raiando ali na janela dele, porque ele está do outro lado do É um planeta sol com Terra e frio, lá. viu, Paulo? Eu quero ver nevado isso aí. Quando nevar, você me manda foto, porque isso aí nevado vai ficar Tá, lindo. Então, pode já deixar. que tá Em frio, né? breve. Então, o Tá frio. Mas professor Wallace está lá como professor visitante na Universidade Nacional de Seul, que é hoje a universidade mais conceituada da Coreia do Sul, e ele vai estudar com ninguém mais, ninguém menos que é o Kyung Lee, que é um dos caras que está na fronteira de pesquisa de avanços tecnológicos, de catch-up tecnológico, de economias emergentes. Então, realmente, o Wallace está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa lá. Fantástico. Estou aqui ansioso para ver o que vai sair desse seu um ano aí de trabalhos e pesquisas, né? E agora a gente passa a ter o nosso programa Conexão Xangai com o Wallace de Seul. Falta só a gente mandar o Elias para Xangai. Aí fica é, completo, né? Fica cada um num ponto do globo, né? Mas enfim, com bom, sejam certeza. todos bem-vindos aqui. Vamos falar um pouco sobre o nosso JK e as multinacionais no Brasil, que é o título da aula de hoje, né? Lembrando que a gente está abrindo matrículas para o nosso curso EAD História da Economia Brasileira.
Entre num grupo VIP, a gente criou um grupo VIP para quem nos segue para ter uma condição especial de matrícula com um super desconto, também para ganhar o meu livro com o André Roncalha em PDF, e-book, Brasil uma economia que não aprende, e também 4 mentorias que eu vou dar para vocês, para quem se matricular lá pelo grupo VIP. Então eu vou deixar aqui, já vou deixar o link para vocês entrarem. E aí, além disso, a gente está dando uma série de aulas abertas, né, que estão aqui no meu canal, ou para quem está assistindo no Twitter e no Facebook, convido vocês a irem para o meu canal, que tem aulas abertas lá que a gente já deu sobre Getúlio Vargas, sobre a era Vargas, sobre o Brasil colônia, e hoje a gente vai falar sobre o Brasil do JK e a questão das multinacionais, né? Nosso objetivo fundamental é deixar o Wallace acordado aqui, porque ele está com sono desgraçado depois de ter feito 24 horas de voo e está carregando um fuso de 12 horas, mais até, né? 15 até Dubai. 24 horas, mais 6 horas de conexão em Dubai, cara. Dubai, então, Dubai, Seul dá o quê? Mais umas 12 horas? Não, foram 13 horas de Dubai, de São Paulo para Dubai. 13 horas. E depois, mais 10 horas de Dubai para Coreia. 10 horas ainda de Dubai. 11 horas. 11 horas. Nossa. 11 horas. Fora os 6 horas ali Fora 6 horas de conexão. De intervalo, né? Mas vamos lá. A gente vai ajudar o Wallace aqui para extrair aqui o conhecimento do cérebro dele, que é precioso para a gente. E tem um sabor especial a gente fazer essa aula do JK e das multinacionais, direto de Seul e direto da Coreia do Sul, fazendo uma contraposição, inclusive, com os caminhos tecnológicos que a Coreia seguiu comparados aos caminhos tecnológicos que o Brasil seguiu, né? Eu acho muito Você leu meu pensamento, cara. Você leu meu pensamento. Eu juro. Eu tô olhando aqui, cara. Eu juro pra você, Paulo. Você leu meu pensamento. Eu tô aqui olhando, cara, ó. Você tem uma geladeira aqui da Samsung, você tem um fogão da Samsung, você tem uma máquina de lavar da Samsung. Vai lá, a palavra tá com você. Manda bala. Adorei esse início aí. Então, manda bala. Então, assim, eu tô olhando aqui também, tem uma geladeira brasileira, o micro-ondas é brasileiro, o carro é brasileiro, é tudo brasileiro então, aqui, cara. Que mundo é esse que a gente tá, Wallace, cara? O meu celular é brasileiro, minha geração. Nossa, que loucura, deu tudo errado essa merda aqui. Fala você. Esse é um ponto, cara, assim, que eu acho fundamental, porque um dos fatores que orgulham muito os sul-coreanos, né, são as suas marcas, né? São as suas grandes empresas, suas grandes campeãs nacionais. E no Brasil, lamentavelmente, se criou um preconceito e um termo pejorativo muito grande a essa ideia, a essa lógica. E, portanto, quando a gente está em casa, né, a gente está usando marcas internacionais, a gente compra tudo internacional. É aquilo que você sempre fala, né, Paulo? Nós nos transformamos em consumidores, mas não produtores, o que é lamentável. De tecnologia, né? Exato. E isso vem de uma trajetória de desenvolvimento, né, que, na minha opinião, o JK ele é muito representativo nesse sentido. Porque o JK representa um rompimento com o desenvolvimento nacional getulista para um desenvolvimento nacional mais JK ali no perfil do tripé do desenvolvimento, em que você tem o papel das empresas estrangeiras, né, ganhando uma visibilidade, um papel, uma preponderância, um protagonismo maior. O que na literatura, e é um dos temas que a gente aborda, a gente critica, não é critica, né? A gente discute ali. Né? E aí uma questão que a gente pode até levantar, Paulo, eu queria ouvir muito de você, o que, é que você acha também disso? Porque, veja, com o JK, a gente tem um processo de, por exemplo, o Beluso tem um livro, na verdade, o Carlos Lessa, 15 anos de política econômica, um dos melhores livros que tem de economia brasileira. Muito legal esse livro. E o Beluso faz um prefácio que é genial, cara. Né? Eu acho um dos prefácios mais geniais, em poucas linhas, em definir o JK, que ele fala assim, né? O Getúlio, o JK, ele cumpre e realiza o sonho do Getúlio de internacionalizar a economia brasileira e avançar nas estruturas produtivas, porque, né, a gente mostra isso na nossa aula, Paulo, com alguns indicadores, que é no governo do JK que a indústria de transformação passa a ter uma participação maior como no PIB do que outros setores. Né? Mas aí o Beluso diz assim, olha, mas ao realizar um sonho do JK, ao realizar um sonho do Getúlio, ele frustra outro. Qual que é? Porque o Getúlio, quando pensou nisso, era nas bases nacionais. O JK vai abrir para as empresas estrangeiras. Então, é uma dinâmica dialética, né? Contraditória, talvez, porque o JK vai para um desenvolvimento nacional, mas com uma preponderância das empresas estrangeiras muito grande. Né? E isso é interessante para a gente discutir, porque a indústria automobilística, por exemplo, é um exemplo disso. Né? É um emblema, é emblemático, né? O Fusca é emblemático disso.
Então, eu acho muito interessante o governo do JK, porque aí o Lessa ele fala assim, né, no outro livro dele, 15 anos de política econômica, não. Segundo o PND, também não. Nesse livro mesmo, desculpa, eu estou aqui. Mas ele fala assim que é o primeiro grande projeto, de fato, de pensar o Brasil de forma articulada, o plano de metas do JK, né? Porque ele é um plano global, sistêmico, que tem metas estabelecidas, tem recursos, né, direcionados ali para os setores considerados estratégicos, né? E o JK vai enfrentar ali, inicialmente, uma oposição política muito forte, né? É importante lembrar que a UDN, o Carlos Lacerda, não aceitou a vitória do JK. O JK ganha a Exato. eleição, se eu não estiver errado, com 46% dos votos, ou 38%. E a direita, na época, não aceitava, porque na época, é importante lembrar também que você não ganhava a eleição com 50 mais 1, mas com a maioria dos votos. Né? Então, como ele foi o mais votado, ele ganha a eleição e a UDN, o Carlos Lacerda, a direita vai questionar. Né? Tanto é que o JK, inicialmente, ao lançar o plano de metas, ele articula, né, vários conselhos executivos, consultivos de administração para avançar com o plano de metas. Isso é muito importante. O JK é muito inovativo nesse sentido, né? Porque ele pensa uma estratégia de avançar dados os conflitos políticos que emergiu ali no início do seu governo, né, de oposição, de tentativa de derrubar o JK. E é interessante, Paulo, porque olha como o A história se JK repete. é isso, o JK ele é o segundo governo que ganha uma eleição, terceiro, né? Porque teve o Dutra, depois o Getúlio ganha a eleição e comete suicídio em 54. Tem ali o Café Filho, que é um governo muito curto, mas um governo curto e bem interessante, porque o Café Filho vai criar uma política cambial chamada Instrução 103 da SUMOC, que o JK vai usar muito, né? Porque facilita a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Né? E eu sempre costumo dizer assim, é um governo curto, como o do Temer, mas que causa alguns estragos com algumas reformas que Curto, fazem, né? curto, mas de impacto, de grande impacto. Né? Exato, cara. Exato. Então, o JK, ao mesmo tempo que ele é um fenômeno, um grande estadista, né, estratégico, também tem alguns elementos críticos, né, em relação ao seu governo. Como essa questão da presença excessiva, na minha avaliação, e de muitos na literatura, da participação das empresas estrangeiras. E aí tem um ponto, Paulo, que eu queria, né, que você também abordasse. Eu li um trabalho recente que dizia assim, olha, o contexto internacional colocava o JK nessa situação de ter que aceitar novas condições da presença do capital estrangeiro. É diferente dos períodos do Getúlio. Eu acho que a liquidez internacional e a economia internacional não era desfavorável a uma política mais de cunho nacional. Talvez, na minha perspectiva, é o perfil do JK mesmo, entendeu? De uma leitura de desenvolvimento um tanto quanto diferente do Getúlio. Não sei se você concorda com isso, entendeu? Assim, primeiro para marcar a grande diferença, e lá no nosso curso a gente marca o JK como uma virada mesmo do tipo de desenvolvimentismo brasileiro. Eu acho importante, inclusive, pontuar, Wallace, porque todo mundo gosta de botar o desenvolvimentismo tudo no mesmo saco, como se o Boa, desenvolvimentismo boa. do Getúlio fosse igual ao do JK, como fosse igual ao dos militares, né? E é importante ter clareza das diferenças, né? Por exemplo, o desenvolvimentismo dos militares foi mais dependente de dívida externa, né? Uma crítica que se faz, que eu acho que é importante ao segundo PND e um pouquinho do final do milagre, foi uma construção do endividamento externo. Mas no Brasil todo mundo quer jogar isso na conta do desenvolvimentismo, como se, por exemplo, a fase desenvolvimentista do Getúlio e do JK tivesse sido fortemente dependente em dívida externa, que não foi o caso quando comparado ao segundo PND. Então é importante marcar essas diferenças, né? E lá no curso a gente tem esses blocos, né, marcados de maneira bem clara, né? E isso eu acho que foi uma concepção sua, né, que fica muito didática. E no JK a gente tem uma virada das concepções tecnológicas, porque daí não é só o JK, os militares também vão seguir uma via mais dependentista, por incrível que Exato. pareça, né? O título desse bloco do nosso curso, para quem está chegando agora, eu pus aqui o programa do curso, é o desenvolvimentismo dependente e associado. Depois o FHC vai, inclusive, teorizar, enfim, isso meio que se consolida, né, até como uma interpretação do Brasil, e era um pouco essa ideia de que a gente deveria trazer as empresas estrangeiras e importar a tecnologia delas. E aqui que eu acho que é a diferença marcada em relação a uma cabeça do Getúlio, que era mais nacionalista
e ia na linha, por exemplo, do General Park e ajuda a entender por que você está aí olhando para uma geladeira, para um micro-ondas, para um carro e para um smartphone coreano e por que eu estou aqui no Brasil e não tenho nenhum desses bens brasileiros, né? Porque o Getúlio ele fez um esforço de desenvolver um capital nacional tecnológico, né? De desenvolver tecnologia no Brasil e brasileira, né? Uma CSN é um exemplo disso. A partir do Getúlio, né, as cabeças foram mais no sentido de importar a tecnologia. Aí, claro, temos que discutir o porquê disso, né? E certamente o cenário internacional é relevante, mas eu acho que o ponto-chave que a gente precisa marcar é o Brasil meio que abriu mão de tentar desenvolver tecnologia nacional de fronteira. Isso é muito difícil também. Não vamos também achar que, né, o Getúlio e os militares podiam chegar lá e falar agora vamos fazer satélite no Brasil, vamos fazer foguete, vamos fazer eletroeletrônicos e tal, porque não é trivial. Aliás, esse é o grande desafio do catch-up, né? Você está aí justamente para estudar com o Kyung Lee, que aliás você já conhece o Kyung Lee mais do que o próprio Kyung Lee, né? Para ver justamente como é que você faz isso, né? Mas uma coisa que ficou clara, pelo menos no JK, que a gente está discutindo na aula de hoje, é que ele não colocou como foco isso, o desenvolvimento tecnológico doméstico. Né? Por exemplo, como fizeram os chineses, para não ficar falando só de Coreia, né? Que forçaram transferência tecnológica. Então, eu acho que nessa fase mais desenvolvimentista dependente, as visões de governo ficaram menos focadas em tentar construir o nosso sistema nacional de inovação, para usar um termo que a gente gosta, do que, por exemplo, foi no Getúlio. Né? Minha impressão é essa, porque, de novo, importar tecnologia é fácil, né? As pessoas do Brasil se confundem com isso. O Brasil precisa se abrir para importar tecnologia, porque daí a gente vai se desenvolver, a produtividade vai aumentar, porque teremos computadores, teremos smartphones. Bom, isso é fácil fazer, é só cortar tarifa. Né? Não tem. O difícil é você produzir computador, produzir tecnologia, produzir smartphone, produzir satélite e assim por diante. Né? Então, me parece que já desde os 60, dos 50, da segunda metade com o JK, a gente já seguiu uma via tecnológica que não privilegiava a ideia do desenvolvimento nacional de tecnologia, e esse é o grande pilar do desenvolvimento dependente e associado, né, Wallace? Algo que os asiáticos conseguiram superar, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, importante, porque assim, a ideia de desenvolvimento de capacidade nacional, né, de empresas, ou não, na construção das capacidades nacionais, mas o papel das empresas nacionais é um elemento muito importante quando a gente discute essa formação do Sistema Nacional de Inovação, né? Porque isso faz muita diferença. Né? Agora, um ponto interessante, mesmo com essa crítica, na verdade, essa reflexão que a gente está fazendo, né? O plano de metas, na sua concepção, e a ideia de pensar Brasil como nação é um elemento muito importante. E para além de tudo, Paulo, o JK é um grande entusiasta do Não. Brasil. Né? E da parte de infraestrutura, né? Da integração. Imagina construir Exato, Brasília no meio do Centro-Oeste. Quer dizer, exato. o cara era um visionário, né? Agora vamos parar de criticar e vamos elogiar ele um pouco, então. Isso. Então, a ideia é assim, o cara tinha uma aversão ao risco extraordinária, porque, veja, aí eu vou ter que citar de novo, quando a gente fala aqui quando a gente estuda, né, a bibliografia do presidente Park, e aí os autores falam assim, olha, uma das grandes questões e características do desenvolvimento asiático, aí não só da Coreia, mas da Ásia, é o perfil da meritocracia do Estado, né? Do Estado privilegiar, e não no sentido da meritocracia que o pessoal hoje dissemina, mas uma lógica de política de Uma metas e punições. burocracia que busca resultado, né? Exato, exato, Paulo. Aí nesse ponto aí. E aí, só que aí a biografia do presidente Park fala assim, ó, só que o presidente Park ele tem um ponto que difere dos demais líderes asiáticos, que era a aversão ao risco. Ele sempre foi muito avesso ao risco. E eu lembro muito do JK nesse sentido. Né? Se você pegar, por exemplo, em Então, mas você fala o quê? 1957, Avesso ao risco de não tomar risco? Porque eu acho que o não, General Park avesso ao não. risco, não, que ele não tem medo do risco, de se Ah, não, arriscar, de então é correr pelo risco. contrário. Então não é, ele é tomador de risco, porque, Tomador de né? risco, entendeu? Ele tem Ele é uma baixa tomador. aversão. Isso, Baixa eu quis dizer que ele tem uma aversão, baixa aversão ao entendi. risco, entendeu? Porque o cara vai resolver Porque, fazer uma estatal do aço exato, contra o Banco Mundial na Coreia, o cara é corajoso, o cara tem balls, né? Como se diz muito. em inglês. Então, por exemplo, o nível de endividamento sul-coreano foi muito alto por causa dos grandes projetos de desenvolvimento. Isso sempre foi fato histórico.
E o JK também era um cara, né, um presidente de um perfil estadista, né, e desenvolvimentista, também que tinha uma Visionário. baixa aversão ao risco, um visionário. O cara era um visionário, entendeu? A perspectiva dele de integrar o Brasil, de promover um processo de integração, aí a gente pode discutir se o mecanismo de integração via rodovias foi um erro ou não, né? Quais foram os elementos políticos que estavam postos ali. Mas o JK foi um presidente que hoje nos falta muito no Brasil, que é pensar o Brasil como nação, uma nação Claro. soberana, entendeu? Num processo em que as bases do desenvolvimento estão assentadas em setores considerados estratégicos. O JK foi muito isso, né? E mesmo quando os Estados Unidos estavam ali exigindo uma mudança na sua política econômica, o JK disse não. O plano de estabilidade monetária, em 1957-58, imposto pelo Fundo Monetário Internacional, o JK olhou, viu que não ia gerar crescimento e falou, não, estou fora, Banana. não vou implementar isso, né? Não vou implementar e seguir com o seu projeto, com suas políticas de crescimento. É importante, o José Serra, num livro extraordinário dele sobre os ciclos de desenvolvimento industrial, que está na nossa referência, Paulo, né? Um texto genial do Serra, ele vai mostrar quais são as características que ele chama de primeiro ciclo, grande ciclo do crescimento da economia brasileira, né? O segundo grande ciclo que ele caracteriza é o do período milagre, né? De 68 a 73. Mas essas características do crescimento, ao mesmo tempo que nós tivemos limitações, ficam em evidência ali, por exemplo, o segundo PND é um resultado de consequências de se pensar o crescimento sem o desenvolvimento da indústria de bem de capital, por exemplo, é um elemento importante. O JK, ele olhava para os problemas como uma proposta de superar com políticas de desenvolvimento, com planejamento. Hoje, no Brasil, lamentavelmente, né, e é por isso que é importante a gente estudar esses governos, não se pensa os Perfeito. problemas com planejamento, né? Se abandonou o planejamento no Brasil. E o plano de metas é um dos grandes planos de planejamento de se pensar o Brasil enquanto nação numa lógica sistêmica, Não, de me lembro colocar no das Brasil. metas, né? Tinha não sei quantos Exato. quilômetros de ferrovia, não sei quantos megawatts de energia, não sei Inclusive, a gente quantos. apresenta isso, Paulo, nas É aulas. A gente fantástico, apresenta todas as exato. metas, entendeu? Exato. É incrível, né? E quase todas alcançadas, né? Algumas até ultrapassaram as metas estabelecidas. Então, o JK, nessa perspectiva, foi um governo de grandes êxitos para o país, muito êxito, né? As críticas, todos os governos têm, nenhum governo é perfeito e nós mesmos Uhum, apontamos as críticas, né? Para não dizer, Paulo, que a uhum. gente só defende os governos desenvolvimentistas e não reconhecemos os erros deles, né? Claro, E eu o ponto estava que você justamente, colocou, eu comecei a aula criticando, você que exato. entrou para defender aqui, ainda bem. Não, porque, tipo, eu também fiz a crítica, né, que eu acho que um dos erros do governo dele foi o excessivo papel das empresas estrangeiras, porque isso tem resultados futuros, né? O Uhum. Getúlio, nesse sentido, ele é uma inflexão em relação ao Getúlio, tanto é que, por exemplo, o Agemiro Brum, no livro dele sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, ele coloca, olha, o que é o nacional desenvolvimentismo, o que é o nacionalismo desenvolvimentista varguista. Então, quando você compara, por exemplo, as condições de financiamento do JK, as condições de financiamento do Getúlio, o papel que as empresas estrangeiras tiveram no Getúlio, o papel que as empresas tiveram no governo JK, essa comparação ela é muito importante para a gente pensar na inflexão da nossa trajetória de desenvolvimento. Como você colocou, Paulo, os militares, eles seguem com a mesma linha do JK de governo, Exato. né? De pensar, tirando ali o Castelo Branco, que de 64 a 68 promove ali um ajuste mais de caráter ali, flertando com a ortodoxia e com as reformas do sistema financeiro, mas se você pegar o Geisel, o Costa e Silva, o Médici, todos eles vieram com projetos enormes de transformação, né? Aí, com exceção, que a gente vai discutir isso um pouco, da política salarial, que você fez um texto, Paulo, genial, parabéns, eu vi lá no seu blog, um texto em que as pessoas misturam o desenvolvimentismo, né? E aí atribui Ah, toda a culpa, né? Porque, por exemplo, você pegar o regime militar, é importante qualificar a política salarial do regime militar, por exemplo, do Getúlio. A política salarial do regime militar é algo brutal que o Getúlio jamais incorporaria. Então, que tipo de claro. desenvolvimentismo nós estamos discutindo? Como também no JK. Enfim, esses elementos são muitos importantes. Então, Agora, mas quer ver, Wallace? Assim, vai lá, conclui e depois eu não, falo. só para concluir, um ponto importante nesses momentos, a gente estava pensando no Brasil enquanto nação, Paulo. A gente está pensando no Brasil naquilo que você sempre fala, de ser um produtor, um país com estruturas produtivas construídas. E não apenas em consumidor, como se discute hoje, né? Hoje parece que a tendência da discussão é, no princípio da teoria das vantagens comparativas, aquilo que, traduzindo para o pessoal que é na área de economia,
é como se a gente tivesse que se acostumar em produzir commodities. Vamos aceitar a nossa condição de herança de ser Exato. ricos em terras, entendeu? Exatamente. Não, eu acho que isso está muito bem colocado lá, especialmente nas suas aulas, né, que você dá quando você fala do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici. Aliás, assim, de novo, eu não canso de me elogiar suas aulas e as referências que você põe lá dos PowerPoints e dos textos, que realmente é um adianto, assim, cara. Se eu tivesse feito esse nosso curso na graduação, teria me adiantado minha vida, assim. Eu fiz vários cursos na graduação, no mestrado, no doutorado, mas não desta maneira, não colocado desta maneira, com esses PowerPoints, né, com aulas suas, né, e com a bibliografia do jeito que está armada, mas você tocou num ponto-chave, que é a ideia do projeto de nação, do projeto nacional, e que em todas as fases desenvolvimentistas, ele esteve presente, essa ideia de projeto, de construir um país. Então, no Getúlio, no JK e nos militares, nunca se abriu mão da ideia de construir um país. Não ocorreu a nenhum desses caras achar que o mercado ia construir o país, né? Ninguém chegou a falar, não, é o Exato. mercado que vai decidir, nós vamos abrir aqui, o mercado aloca preços relativos, o mercado aloca tudo eficientemente e tal, então basta a gente abrir a economia e deixar o mercado funcionar que a gente vai se desenvolver. Não, a grande característica desses três grandes blocos desenvolvimentistas, que são do Getúlio, do JK e dos militares, é que eles construíram um país. Então, quem constrói um país, é evidente que o mercado é uma peça-chave na construção de país, mas quem lidera, quem planeja, quem faz o projetamento, né, para usar nosso amigo Elias Jabbour, quem faz o planejamento é o Estado. É o Estado que coloca as linhas mestras. Pô, vamos fazer, vai ter uma capital lá em Brasília, vamos explorar o Centro-Oeste, vamos pegar a Embrapa e vamos colocar bilhões de reais na Embrapa para ela conseguir desenvolver a agricultura do Centro-Oeste. A agricultura do Centro-Oeste não foi criada pelo mercado. Ela, inclusive, ela veio na esteira do pensamento do JK, porque foram bilhões de dinheiro público colocado no interior do país, no Centro-Oeste, de infraestrutura, construindo Brasília, construindo aeroporto, depois fazendo pesquisa para plantar soja num solo que não era propício, né? Então, a gente faz a crítica aqui, no curso todo, né, Wallace? É importante fazer a crítica do Getúlio. Getúlio a gente acaba criticando menos, porque, né, a nosso ver, ele é o que acertou mais do ponto de vista de ideias econômicas. Mas a gente faz a crítica ao JK e aos militares, mas esse grande bloco do curso, que é os 30 aos 80, é o bloco do, entre aspas, do Brasil que deu certo. Claro que tinha desigualdade, tinha repressão salarial, um monte de problemas, mas o Brasil estava entre os países que mais cresciam no mundo, entre os 3 países que mais cresciam no mundo. Depois tem aquela bagunça dos anos 80, da hiperinflação, depois a gente entra na era liberal. Na era liberal acabou o projeto de nação. Todos os presidentes que vieram, com exceção um pouco do Lula e da Dilma, que ficaram vivendo ali uma tensão, né? Por momentos eles tinham projeto e por momentos eles entregavam na mão do mercado, né? A gente fala um pouco disso nas aulas da era Lula e Dilma, né? Especialmente no Lula tinha uma tensão entre o Banco Central independente, o Ministério Isso. da Fazenda liberal, enquanto que todo o resto era desenvolvimentista, então ficou um troço meio mal ajambrado ali, né? Na era Lula e Dilma foi uma tentativa de eventualmente retomar um desenvolvimentismo, mas que não. Aliás, foi a única coisa que produziu o crescimento de 1990 até 2021, né, Wallace? É importante lembrar que foi a era Lula e Dilma. Então, com todas as críticas e todos os problemas, se você puxar aí a taxa de crescimento do Brasil de 1990 até 2020, você vai ver que os únicos anos de crescimento consistente foram os anos ali de 2002 até 2012, tá? Teve boom de commodities, algumas coisas que ajudaram, mas no duro foi quando a gente cresceu. Mas, enfim, eu só queria, né, não deixar passar esse ponto que você fez da ideia de um projeto nacional e de planejamento, porque acho que a grande mudança do Brasil da era liberal, que começa nos 90, é que o planejamento caiu em desuso, né, a gente abraçou o consenso de Washington, virou palavrão falar planejamento. Eu estudei, infelizmente, na minha graduação e no meu mestrado, e até um pouco no doutorado, era palavrão falar de política industrial, de planejamento, né? O lema Para mim do também. Pedro Malan, então nós somos sobreviventes, né? Graças a Deus, porque agora com o plano Biden, com China, tá moleza. Agora eu tô me sentindo de novo, né? Um cara assim, né, alinhado com o que acontece no mundo, né? Aliás, ficou engraçado agora, porque só no Brasil que essas ideias não vigoram, mas eu acho que é só importante marcar essa grande diferença do Brasil na era liberal, em que a gente abre mão da ideia de planejamento, de projeto de país, de construção de país. Lembra que o lema do Pedro Malan era: a melhor política industrial é não ter política industrial, né? Que ele ecoava o Gary Becker, professor de Chicago,
Então o Brasil jogou a toalha, Isso. como diz meu amigo Gabriel Palma, jogou a toalha completamente nos anos 90, né, Wallace? Aí queria te ouvir um pouquinho Cara, mais, né, você pensando falando, nisso. eu lembrei de uma coluna escrita na Carta Capital pelo Beluso, né? Tem um tempinho já isso, tem uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Mas era muito interessante, porque o Beluso fala assim, o Brasil precisa de um novo JK. E eu acho que o Beluso, como sempre, é um gênio, né? Eu acho que um dos maiores gênios que nós temos no Ah, ele Brasil é na área um de dos economia, grandes né? Um grande economistas de todos os intelectual. tempos, lá. E uma E grande figura humana, né? também, né? De uma Não. sensibilidade e espírito nacional muito forte, né? E quando a gente fala de nacional, a gente está falando de fato, né? Não é Não. no discurso, não. São pessoas que pensam o Brasil de verdade. E aí, essa coluna do Beluso é bem interessante, Paulo, porque ele vai mostrando as características do JK e como que a gente precisa hoje de um grande estadista como o JK, né? Que pense o Brasil enquanto projeto, que pense o Brasil Uhum. enquanto nação, que tenha de fato o interesse em fazer com que o Brasil saia de uma condição que, lamentavelmente, regrediu muito pós anos 90, como você colocou, para a periferia, para ser uma economia, né, dinâmica. Né? Não é à toa que o Brasil é um dos maiores PIBs, chegou a ser sexto, sétimo, né, com um mercado interno potencial. E é nesse ponto que eu queria tocar, Paulo. O período do JK, e aí o texto do Beluso é importante por causa disso, porque é um período, tanto do JK como do período do Getúlio, que era em que a demanda agregada, ou seja, o nosso PIB, né, era dinamizado pela taxa de investimento. Por que isso é Exato. interessante? Porque a gente está Aliás, avançando nas estruturas. nos dados que você elenca lá, fica muito claro isso. Aquela Fica base de muito dados é claro. fantástica também do curso, né? Né? Porque a taxa de investimento como proporção do PIB sai de 14%, 15% e vai para quase 19% no período do JK. É um crescimento extraordinário, né, para a época. E aí, veja, as estruturas produtivas do país estão avançando com um projeto em que o investimento é o principal elemento dinamizador. Né? No período pós-anos 90, só para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, nós passamos a adotar um crescimento sustentado pelo consumo e aí, esse consumo, muitas vezes, com câmbio sobrevalorizado, sendo alimentado pelas importações, promovendo a desindustrialização, contribuindo para a desindustrialização. Né? E aí se acreditou muito, Paulo, vamos abrir mercado, vamos fazer reformas, que tudo isso acontece, o investimento vem depois. Não veio, o investimento nunca veio, porque... Veio a crise cambial. A crise cambial vem, porque você começa a tudo Exato. importar de dívida externa, né? O que a gente mostra um pouco nas aulas do Fernando Henrique, né, ali naquele período ali do Do plano erro do real, câmbio né? valorizado, inclusive durante o primeiro mandato do governo Lula, né, o câmbio valorizado foi um erro, isso aí é fato, sufocou a política microeconômica, a política de inovação, que a gente também aborda. Né, ao mesmo tempo que a gente mostra os pontos positivos, a gente não faz uma aula chapa branca, a gente não discute os governos. Cara, a gente tem que ser bem, né? A gente aponta para os pontos positivos, os méritos e os negativos, né? E Claro. aquilo que foi ruim. O governo do JK, por exemplo, a gente aponta, discute, por exemplo, essa questão da dependência externa, né? O não foco na política educacional, que foi um erro do JK, nas questões sociais. Mas, numa outra perspectiva, uma economia puxada pelo investimento, promovendo um processo de transformação estrutural, é extraordinário. Né? É Isso a nos China de falta hoje. muito. É a É a China de China de hoje, né? hoje. É a China de hoje, entendeu? É um PIB dinamizado pelo investimento que hoje, Paulo, mais do que nunca a gente precisa no Brasil. A taxa de investimento como proporção do PIB está em torno de 15, 16%. Existem estudos que mostram para que a gente possa ter um crescimento contínuo, constante, né, e de tempo considerável, a gente precisa de uma taxa de investimento como proporção do PIB em torno de 25%. Então, a Pô, tá gente no está mínimo. falando aí hoje de um país em que o gap entre o que é necessário de investimento e o que é real é muito grande, de 15%, 14%, 16% para 25% do que nós precisamos. E a crença que se disseminou no Brasil no período recente sobre isso é sempre a ideia de que vamos fazer reformas, vamos promover mais reformas e a abertura que o investimento vem. Eu mostrei recentemente no meu Twitter um gráfico, né, da tendência do investimento estrangeiro direto nos últimos anos pós 2015, Paulo. É Né? É um ridículo. negócio triste, ridículo, porque está caindo muito. E isso, meu questionamento é: cadê as reformas? Cadê a abertura que ia promover a entrada de investimento? Porque, pessoal, não é isso que vai promover a entrada de investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro direto, quando a gente considera o investimento que tem um papel estratégico de criar capacidade produtiva, que não vem apenas pela privatização, né, que é o fusões e aquisições, etc.,
ele vem estimulado pelo crescimento do mercado interno, pelo aquilo que o mercado interno pode ofertar. Como a gente não tem, Paulo, mais nenhum tipo de política de transformação estrutural, o investimento não tem o que fazer aqui no Olha Brasil. a Ford indo embora. A Ford indo embora é um exemplo disso. Exato, Paulo, perfeito, 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 Claro. perfeito. Então, eu acho que é um momento. O Beluso, quando ele escreve esse artigo, fala assim: nós precisamos de um novo JK. Cara, como faz falta isso, né? Nesse sentido, de pensar o projeto enquanto nação. É nesse sentido, assim, de ser um grande estadista. Né? E o JK conviveu com um regime democrático muito bem, diga-se de Exato. passagem. Né? Como o pessoal Exato. gosta de sempre acusar outros, como Getúlio, ditador, coisa do tipo, e a gente já discutiu isso aqui na aula sobre o Getúlio. O JK, inclusive, ele conviveu com a tentativa de golpe, que foi articulada pelo Carlos Lacerda, né? E ganhou e sobreviveu com um projeto, né, de desenvolvimento, com crescimento. A taxa média de crescimento do governo do JK é quase de 9%, a média. E é interessante, Paulo, porque, veja, a média só cai porque o primeiro ano do governo JK está sofrendo ainda com os resquícios do ajuste do Café Filho. Né? Então, ainda até o pagou um JK pato que não era dele, né? Isso. E aí, veja, logo depois, em 61, quando se instala a crise com a renúncia do Jânio Quadros, o crescimento que há em 61 é graças ao JK, porque os planos de metas estão se complementando, tendo continuidade. Então, vejam o impacto que o JK causa e gera na economia brasileira. Né? Então, é um governo que a gente tem uma aula específica sobre ele, com várias, como você sempre cita, Paulo, com um referencial biográfico muito rico, né, e que é referência a qualquer pessoa que lê o período, que estuda o período, vai ter que ler esse referencial, a gente sintetiza isso nos slides, e para além de tudo, a gente faz uma avaliação, né, com indicadores, com uma base de dados que enriquece muito o debate em torno do governo JK. Então, é um período extraordinário e uma aula também muito boa que a gente fez, né, para discutir um período emblemático da economia brasileira. Quando eu estudo esses períodos, eu tenho um misto de alegria e tristeza, porque a alegria de ver o que o Brasil já foi, o que o Brasil já fez, né? Era a referência do mundo, as pessoas vinham aqui e falavam, puta, o que vocês estão fazendo? Como vocês acertam tanto? Como vocês estão crescendo há tanto tempo, né? E tudo que a gente já construiu, né? E a tristeza vem pelo que está hoje, né? A gente vive uma grande depressão da economia brasileira. Eu, enfim, assim como você, né? Sou um pouquinho mais velho, mas já vivemos várias fases, né? E tirando um pouco aquele boom que teve ali na era Lula e Dilma, foi só desgraceira, né? Os anos 90 foi uma desgraça, agora faz 5 anos que a gente está em desgraça também, então é difícil, né? Mas é importante conhecer a história, né, Wallace? Já estamos chegando aqui em 40 minutos, mas enfim, a gente estudou história econômica do Brasil a vida inteira, a gente dá aula disso a vida inteira, e finalmente conseguimos, né, terminar de fazer esse curso, estamos há 6 meses trabalhando nesse curso EAD online, a História Econômica do Brasil, e foi realmente muito trabalhoso, mas também muito prazeroso, né? Porque a gente revisita, grava as aulas, relê os textos e tal, então acho que ficou um resultado muito legal. Vou te passar a palavra aí para você dar um tchau para a galera, fazer as suas considerações, porque... Para além do grande desenvolvimentista, o JK também era um grande amante da boemia, da vida boêmia, né? Exato. Então, Ele era um eu grande acho isso brasileiro. extraordinário. Era chamado pé de valsa, né? O famoso pé de valsa, ele adorava. Então, assim, e veja, cara, hoje nós temos o Sara Kubitschek, que é uma referência, né, em termos de medicina no Brasil, em termos de fisioterapia nessa área. Então, o nome é dado a Sara Kubitschek, né, a ex-esposa do Juscelino Kubitschek. Então, para além de ser um grande estadista, era um grande boêmio, né, o que torna uma figura ainda muito mais apaixonante na minha avaliação, na minha opinião. Bom, eu queria só agradecer, Paulo, por mais essa live, para falar de um momento histórico, que é o período do JK, convidar todo mundo para participar das nossas aulas, né? Quem tiver oportunidade, quem tiver condições, entrem lá no grupo VIP, né? Vejam as condições, vejam a estrutura do curso. É um curso que eu acho muito bem construído nesse sentido, que contribui muito para várias questões, tanto do ponto de vista de conhecimento da história e economia brasileira, mas como também ele tem um perfil pragmático para aquelas pessoas que têm interesse em fazer, né, a seleção de mestrado, a ANPEC para concurso, economia, ANPEC, tudo isso concurso. daí que você precisa saber, né? É conhecimento obrigatório, na verdade, né? Isso, exatamente. Tem muita informação. E eu sei que é uma conjuntura extremamente desfavorável, né? Muita gente
lamentavelmente, está incluída na taxa de desemprego, queda de renda. Para as pessoas que não têm Claro, condições, podem acompanhar nossas aulas públicas. Esse é o objetivo também, para além de divulgar claro. nosso curso e convidar vocês a participarem, é também Uhum. abrir a possibilidade para aqueles que não podem fazer, assistir as nossas aulas. Mas aqueles que puderem fazer, é um convite que eu faço. Tenho certeza que vocês vão Boa. gostar muito. Fantástico, Wallace. Teremos mais aulas aqui, fiquem de olho. A gente vai dar pelo menos mais 2 aulas abertas ainda, porque a gente quer falar de hiperinflação dos 80, a gente quer falar de plano real, tem coisa que a gente quer falar aqui com vocês. E para quem quiser mergulhar, né, e puder, fica também o convite aqui. A gente vai ter uma condição especial de matrícula lá neste grupo VIP, né? Pode parcelar, enfim, tem várias coisas legais. E agradecer o Wallace, que conseguiu voar 25 horas, ficar 6 horas esperando em Dubai. Hoje ele está dando essa live para a gente, ele não sabe nem o lugar que ele está, nem que dia é, nem que horas são, mas ele deu a aula do JK aqui com Cara, eu tô maestria, perdido no de tempo. maneira perfeita. Então, hoje mesmo eu falei, e aí, tem live hoje? E ele falou, hoje, amanhã, amanhã, hoje. Aí eu falei, não, deixa eu descrever o horário de Brasília, porque daí você se situa. Então, a live é 20 horas, horário de Brasília, fechado. Então, estamos aqui Eu tô concluindo essa perdido, cara, no aula, né, tempo essa ainda. live aqui. Conte conosco aí, Wallace, nosso coração está com você. Eu sei que é longe, tá? Você está longe da Bahia, não tem moqueca, não dá para você fazer aquele Não. peixe, sua família não está aí ainda, mas conte conosco aqui, estamos online junto com você. Então não pare de escrever no Twitter, nem no Facebook. Estaremos aqui nas lives também, que pelo menos você está conectado aqui com o Brasil. Então, boa sorte aí. Demais. Orgulho. Hashtag orgulho do Wallace Moreira. Valeu, Paulo. Obrigado mesmo pelas palavras. Valeu, Obrigado a todos que pessoal. nos acompanharam. Amanhã a gente tem, né? Amanhã também, né? Temos. Amanhã para você quarta-feira, no caso. Isso. Amanhã, horário de Brasília, 20 horas, teremos mais uma conversa aqui sobre a hiperinflação dos anos 80. Então, aguardo todos Boa. vocês, agradeço quem nos acompanhou e obrigado também, Wallace. Valeu todo mundo. Obrigado, galera. Valeu, gente. Até mais.